Muito bem. Agora eu vou explicar por que o rico foi para o inferno. A razão do porquê que ele foi para o inferno. E o Lázaro foi para o paraíso. Por que o Lázaro foi para o paraíso e o rico foi para o inferno? Você já descobriu a razão porque o rico foi para o inferno? O motivo que o levou para o inferno? Não adianta nada ouvir essa história de Jesus se você não entendeu ela. Existe na internet muitas interpretações sobre esta história do rico e do Lázaro. Todas que eu vi foram explicações totalmente erradas. Não entenderam nada sobre essa história. São líderes e mestres inúteis. Alguns pensam que foi o amor ao dinheiro do rico que o levou ao inferno. Outros, porque não teve amor ao Lázaro. Mas de onde eles tiraram isso? Onde está a base bíblica para essas interpretações? Outros pensam que o rico era ganancioso, avarento, era sovina. Mas se eu disser para vocês que não foi nada disso que levou o rico ao inferno. Não foi não. Jesus contou muitas histórias, contou parábolas, ensinou sobre o reino de Deus, sobre o inferno e assim por diante. Mas muitas pessoas não conseguiam entender o que Jesus estava querendo dizer. Sabe por quê? E nós vamos ver isso aí nas explicações do próprio Jesus Cristo. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 13 e no versículo 11 em diante, podemos até no 10 aqui, né? Quando Jesus, então, começou a explicar a seus discípulos, né? Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Ao que respondeu Jesus, né? Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois aos que se lhe dará e terá em abundância. É o que tem, né? Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Vamos ver. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Não vão entender. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Então observem só como Jesus explica que muitos não vão entender. Mas também ele nos fala aqui no versículo 16, bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Então observem só. Então nós podemos ver que há aqueles que entendem a palavra de Deus. Isto é dado por Deus. Porque essas explicações que algumas pessoas falam aí na internet e que querem explicar, né? Mas nunca atingem o cerne da questão, né? Não entendem o que Jesus realmente quer dizer. Fazem um monte de observações, afirmações e alegações, aparentemente muito lógicas, mas totalmente inúteis. O ponto central da mensagem de Jesus, elas não conseguem entender sem nenhuma esperança de entender alguma coisa. Assim como acontece hoje em dia. Líderes religiosos não entendem o Evangelho, não entendem as mensagens de Jesus, não conseguem entender a essência, o fundamento dos seus ensinos. A chave, a explicação do entendimento da história do rico e do Lázaro está simplesmente nas seguintes frases. Vamos ver. A chave do entendimento está aqui no capítulo 16 de Lucas, né? E no versículo 28, né? Que o rico queria, o ex-rico, né? Que ele queria que Lázaro fosse até os 5 irmãos dele lá, porque tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Testemunho de quê? Isso nós vamos ver. A fim de não virem para este lugar. Então,
Era necessário um testemunho. Isso, segundo a palavra dele, para eles não irem para o lugar de tormento. Mas o que aconteceu? Ele não concordou, Abraão, isso acontecer. Porque ele disse que isso não adianta, para que eles venham ao quê? Ao arrependimento. Esse é o segredo, para não ir ao inferno. Ó. Está dito aqui por Abraão, arrependimento. Foi isso que levou o rico, né? O ex-rico, para o inferno. Ele não se arrependeu. Esse é o ponto. Aqui está o cerne do que Jesus nos quer ensinar. O rico não foi para o inferno porque era rico, ou avarento, como alguns pressupõem, mas foi para o inferno porque ele não se arrependia dos seus pecados enquanto estava vivo aqui na terra e nem mudava de pensamento e atitudes. E assim não ouvia os profetas. E os irmãos do rico também da mesma forma, eles não se arrependiam e o rico, ele sabia que os irmãos deles eram assim também. E que eles não tinham o pensamento deles arrependimento. Então, e agora quanto ao Lázaro, por que o Lázaro não foi para o inferno? Porque ele se arrependeu. Porque aí que está o segredo de não ir para o inferno, o arrependimento. As pessoas que se arrependem não praticam mais os erros, eles vão para o céu, o reino de Deus. As pessoas não vão para o inferno porque são pecadoras, sabia? Mas porque não se arrependeram dos seus pecados. Pecadores, todos nós somos, mas a diferença está no arrependimento. Arrepender-se e perdoar aqueles que te ofenderam. Portanto, há aqueles que não se arrependem e há aqueles que se arrependem. Essa faz toda a diferença. E agora vamos entender o rico queria que Lázaro testemunhasse para os seus 5 irmãos. Que testemunho é esse? Testemunho é aquilo que ele já havia presenciado lá no inferno. O Lázaro testemunhou que o inferno, com seus próprios olhos, ele viu com seus próprios olhos que o inferno existe. Isso ele queria que fosse testemunhado lá para os seus 5 irmãos. Oh, que interessante. E também ele foi testemunha de que o rico estava lá atormentado no inferno porque ele não havia chegado ao arrependimento. E que, portanto, os irmãos dele deveriam se arrepender para não ir para o inferno. Porque essa falta de arrependimento fez com que o rico fosse para lá. E assim os 5 irmãos acabariam indo lá também. E assim deveriam, se eles obedecessem e se arrependessem, seria dado ouvido aos profetas, porque é isso que os profetas ensinam, o arrependimento. Jesus, ele é o nosso Salvador e Senhor. Você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador? Você crê que Jesus é o teu Salvador e que ele morreu para te salvar e para que você viva para sempre? Se você quer aceitar Jesus, faça comigo a seguinte oração a Deus. Senhor, meu Deus, eu aceito o teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão e peço que o Senhor me perdoe de todos os meus pecados, pois deles me arrependo. E eu também perdoo todas aquelas pessoas que me ofenderam. Prometo que de agora em diante farei sempre a tua vontade, honrando ao Senhor todos os dias da minha vida. Essas coisas eu te peço, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. Para vocês conhecerem melhor mais assuntos sobre a Bíblia, com maior esclarecimento, muitos detalhes, vocês podem acessar esse vídeo aqui, youtube.com/estudosbíblicos237, tudo junto aqui, e minúsculo. Vocês terão acesso a mais vídeos para ter o conhecimento da palavra que liberta.